Começando agora, Fofoca do Bem, com Carlos Ribeiro. Conversando, analisando tudo sobre espiritualidade. Então, ouçam agora. Olá, novamente Carlos Ribeiro no programa Fofoca do Bem, trazendo mais um episódio relevante sobre a espiritualidade. Mas antes de começarmos a nossa leitura dos ensinamentos de Moki de Okada e fazermos juntos uma reflexão, eu pergunto a todos os senhores como estão passando, como passou a semana, estão ouvindo todos os programas do Fofoca do Bem? Espero que sim, né? E não se esqueça de deixar seu like após ouvi-lo e acionar o sininho aí, para que toda vez quando for postado pela Editora Zona, você possa receber imediatamente o aviso. O título do ensinamento de hoje é sobre a saúde. Nos dias de hoje é muito interessante tomarmos conhecimento um pouco sobre a saúde, porque realmente as doenças parece que a cada ano elas vêm se multiplicando, né? Tanto surge epidemias, como surge, por exemplo, da má alimentação. Enfim, tem alguns aspectos que com certeza aceleram muito mais o aparecimento dessas doenças. O alicerce do paraíso a qual vou me basear hoje é o do número 3. Está na páginas 77 a 79. Dá aí mais ou menos uma folha, quase uma folha e meia. E o título, Verdadeira Saúde. Subtítulo, A Verdade sobre a Saúde. Então vamos lá, vamos começar a nossa leitura. Para explanar sobre o assunto, devo dizer inicialmente que a verdade em matéria de saúde está na adaptação e no respeito à natureza. Essa é a condição fundamental. Antes de mais nada, deve-se pensar com que objetivo Deus criou o homem. Segundo nossa interpretação, foi para construir um mundo perfeito, de verdade, bem e belo. É de se esperar, entretanto, que uma teoria como essa não seja aceita com muita facilidade. Evidentemente, não se sabe se levará dezenas, centenas, milhares ou até milhões de anos para se concretizar um mundo ideal. Todavia, observando os fatos do passado, vemos claramente que o mundo vem caminhando passo a passo nesse sentido. Ninguém poderá negá-lo. Deus é o espírito e o homem é a matéria. Ambos, o espírito e a matéria, em trabalho conjunto, estão em infinita evolução, tornando-se desnecessário dizer que o homem existe como instrumento de Deus para a construção do mundo perfeito. Consequentemente, sua responsabilidade é enorme. Bom, nesse primeiro parágrafo, Moki de Okada nos passou. Ele fez um pequeno resumo do surgimento do ser humano, do homem, com a criação de Deus. E durante anos, através de revelações divinas, Moki de Okada chegou à conclusão: nós, seres humanos, viemos para esse mundo de
verdade, bem e belo, para construir o paraíso terrestre. E ele afirma ao mesmo tempo aqui que essa discussão vai longe, porque muitas pessoas, muitas religiões entendem diferentemente dessa parte em que se fala da construção do paraíso. E também ele afirma que não se sabe quanto tempo levará, pode ser dezenas, centenas ou milhares de anos para se concretizar esse mundo ideal. Mas, com o decorrer dos anos, muitas pessoas que têm aquela sensibilidade espiritual elevada vêm notando que o trabalho em conjunto, Deus, que é espírito, e o homem, que é matéria, estão em infinita evolução, e que realmente a cada dia vem se notando, principalmente para você que é espiritualista, que Deus nos utiliza como seu instrumento a construção desse mundo perfeito. Para quem já conhece os ensinamentos do Boki de Okada ou vem acompanhando todos os meus programas anteriores, no Fofoca do Bem, com certeza já sabe do que eu estou falando, do que Boki de Okada vem nos dizendo. Eu gostaria de novamente reafirmar, através dos seus ensinamentos, aonde ele mostra claramente, devido a diversas experiências que temos, Deus vem nos utilizando para essa concretização desse paraíso aqui na Terra. É aí, com certeza e com muito respeito, as discórdias, porque algumas pessoas e algumas instituições religiosas entendem completamente diferente, é claro, cada um seguindo os seus mandamentos, seguindo os seus ensinamentos. Eles com certeza questionam, mas como Boki de Okada, e eu venho já prometendo em alguns programas atrás, pretendo pelo menos fazer um programa sobre quem é Boki de Okada, para que ele veio, do que ele se tornou, principalmente nos anos 30, 40, para que muitas pessoas possam entender melhor esses ensinamentos, que foram revelações que foi de passado, não foram ensinamentos criados pelo homem, criado por Boki de Okada, e sim revelações divinas, aonde, para quem acompanha, para quem já leu, principalmente os 5 volumes do Alicerce do Paraíso, entende, e aonde ele nos orienta que se nós lemos esses ensinamentos, não ficar só na leitura, mas se nós começarmos a praticá-los, com certeza muda a vida, muda. Por exemplo, vou falar de mim, não posso falar de outra pessoa, apesar que eu conheço muitas pessoas que mudaram suas vidas. Eu particularmente, colocando alguns ensinamentos em prática, a minha vida vem mudando aos poucos. Então nada melhor do que você ser a prova viva desses acontecimentos. Então, para que as pessoas que estejam me ouvindo, mesmo aquelas que nunca ouviram falar dos ensinamentos do Boki de Okada, mas se tem aquele espírito de busca, quer conhecer, pode encontrar até nas redes sociais, hoje na internet, você encontra alguma coisa, aliás, bastante coisa sobre quem foi Boki de Okada e seus ensinamentos. Então, é importante esclarecer esse assunto, porque com certeza haverá questionamento com relação a esses ensinamentos, principalmente para quem não os conhece. Então, o objetivo, novamente eu repito,
o objetivo desse meu programa, Fofoca do Bem, além de repassar esses ensinamentos e poder refletir um pouco sobre ele, é também de mostrar para a sociedade e tomar conhecimento desses ensinamentos sobre a verdade, o bem e o belo. E são 3 colunas de salvação, e realmente ele nos passa aonde, se cada um conseguirmos seguir, não digo 100%, mas se cada um de nós conseguir colocar em prática as 3 colunas de salvação, a verdade e o bem e o belo, com certeza a nossa vida mudará, e mudará muito, aonde a verdade seria os ensinamentos divinos, o bem seria a mudança do seu caráter, se tornando um homem próspero, um homem com pensamentos positivos, um homem com ideias criativas na questão ajudar seu próximo, e o belo, aonde ele mostra tudo que é relacionado à arte, seja na pintura, seja na dança, seja no teatro, enfim, seja na arte da ikebana, tudo que nos mostra com a visão para a elevação do nosso espírito, também é uma forma de podermos mudar os nossos sentimentos e também podemos evoluir um pouquinho mais para que possamos aí sim começar a entrar nesse paraíso terrestre. Continuando aqui o ensinamento, a condição fundamental para a execução dessa obra grandiosa é a saúde. Deus atribuiu uma missão a cada pessoa, concedendo-lhe, logicamente, a saúde necessária para cumpri-la. Com efeito, se o homem estiver doente, significa que o sagrado objetivo de Deus não será alcançado. Tomando este princípio por base, concluiremos que a saúde é inerente ao homem, devendo ser o seu estado normal. O estranho é as pessoas serem acometidas de doenças com tanta facilidade, ou seja, ficarem em estado anormal. Sendo assim, aprender claramente os princípios da saúde e fazer o homem retornar ao estado normal está coerente com o objetivo de Deus. Mas o que descobrimos ao examinarmos o corpo humano em estado anormal? Em primeiro lugar, ressalta que ele está em desacordo com a natureza. Perceber a real situação desse estado antinatural, corrigi-lo, fazendo voltar à normalidade, é a verdadeira medicina. E mais, tornar possível esse retorno é a forma existencial da correta medicina. Passarei, portanto, a explicar o que vem a ser o estado antinatural. Bom, antes de avançarmos para o próximo parágrafo, nesse segundo parágrafo, ele coloca como uma condição fundamental, que com certeza eu acredito que muitos não terão como discordar, que é a saúde. Então, quando uma pessoa se comete qualquer doença, todos concordam comigo, atrapalha tanto o seu lado profissional, se for uma pessoa que tem, se for um empregador, se for um empregado também, porque interrompe, dependendo da doença, interrompe aquele ciclo de trabalho que é necessário, devido às más condições que essa pessoa comete de alguma doença, às vezes tendo que ter repouso total, a sua vida de repente ela é modificada, ela traz preocupações também familiares,
preocupações financeiras, porque de repente você, dependendo o prazo que você ficar cometido com essa doença, você acaba ficando desempregado. Enfim, a doença, como todos sabem, acaba se tornando uma coisa antinatural. E o principal, que é o objetivo de Deus, nos utilizarmos como uma construção do paraíso melhor, acaba sendo interrompida, aonde ele afirma que é estranho as pessoas serem acometidas de doença com tanta facilidade. Isto porque esse ensinamento, olha, ele foi escrito em 20 de abril de 1950. Olha aí que interessante. Estamos em 2018. Então a cada ano ela vai crescendo e crescendo muito. Enfim, sendo assim, né? Como ele nos revela, e é importante aprendermos os princípios da saúde e fazer com que o homem possa retornar ao estado normal, que está coerente com o objetivo de Deus, aonde ele faz uma pergunta: mas o que descobrimos ao examinarmos o corpo humano em estado normal? Ele faz essa pergunta e responde: em primeiro lugar, o corpo humano que acomete dessa doença está em desacordo com a natureza, em desacordo com os propósitos de Deus, aonde ele também chama de uma situação de estado antinatural. E para corrigi-lo, para voltar à normalidade, que é onde ele chama, que eu achei muito interessante quando eu li esse ensinamento pela primeira vez, e aonde também eu já li outros ensinamentos, principalmente quando refere-se à doença, aonde ele fala que a medicina nos dias de hoje exerce um papel anti-medicina. Que a medicina nos dias de hoje não corresponde à verdadeira medicina. E para que este ser humano possa voltar a seu estado normal, que ele chama da verdadeira e correta medicina, aonde ele vai explicar aqui no próximo parágrafo. A medicina, infelizmente, nos dias de hoje, nos colocou completamente no caminho errôneo, entendendo que a melhor solução, principalmente com relação aos remédios, que seria a melhor solução, mas aonde ele já nos revelou, através dessa medicação, interrompe o processo natural que é a doença. Então, interrompe o processo de purificação que nós adquirimos, aonde, através das doenças, que é o único processo de eliminação dessas toxinas que adquirimos no nosso corpo, acabamos interrompendo, solidificando, né, como ele mesmo afirma, quando interrompemos com vacinas, alguma medicação, com esse processo de interrupção, com certeza, é claro, quando você toma um remédio, a sua dor passa. Isso é óbvio em muitos casos. Mas o principal, as pessoas não conseguem perceber, porque essa toxina que era necessária sair naquele momento do seu corpo, foi solidificada dentro do seu corpo, ela se esconde. Numa próxima doença que você adquirir, seja talvez até a mesma, ela vem com muito mais força, com muito mais intensidade, e ela pode durar muito mais tempo no seu corpo. A cura pode demorar, porque esse processo de acúmulo de toxinas dentro do seu corpo, que acabamos interrompendo, fez com que essas toxinas acumulassem muito mais forte. Então é natural
e na próxima doença que nós adquirimos, ela venha muito mais forte. Aonde ele afirma, se não existisse essas doenças, com certeza não aguentaríamos, morreríamos cedo, não aguentaríamos de tão forte que ela acometeria o nosso corpo. A partir desse ensinamento, muitas pessoas conseguiram entender melhor sobre a doença. É claro que tem muita gente que ainda questiona, muita gente que ainda duvida. É um método, vocês vão concordar comigo, e os remédios já vêm de milhões e milhões de anos. Também não vamos exagerar tanto assim, né? Vem de algumas décadas atrás, aonde a ciência acabou descobrindo, né, através de estudos, milhares e milhares de remédios que foram surgindo a cada ano para realmente encontrar-se uma solução de cura. Mas como o nome do remédio ele já diz tudo, vem de remediar, então nada melhor do que chegar a essa conclusão que realmente o remédio ele é paliativo, ele remedia aquela doença, ele ataca o efeito, mas não soluciona a causa. Já estendi, quando se fala em remédio, né, eu acabo me estendendo um pouco mais. Mas como ele já falou aqui da verdadeira medicina, né, ensinamento, eu aproveitei esse momento para quem está ouvindo aí pela primeira vez, talvez não tenha ouvido meus outros programas, principalmente com relação às doenças. Mas eu convido a você que está ouvindo pela primeira vez, procure o nosso podcast, onde eu falo sobre doenças. Talvez os senhores entenderão melhor. Tá bom? Então vamos lá, vamos continuar com o ensinamento. Tem mais. Quando nasce, o homem alimenta-se com leite materno ou com leite animal, pois ainda não tem dentes, e seu aparelho digestivo, recém-formado, é muito frágil. Gradualmente, porém, nascem-lhe os dentes, e à medida que suas funções orgânicas se desenvolvem, ele começa a ingerir alimentação adequada. Existe uma variedade de alimentos, cada um com sabor característico, sendo que o homem é dotado de paladar para comê-los com prazer. Além disso, o ar, o fogo e a água existem em proporções adequadas à saúde, de modo que tudo está ordenado de maneira realmente perfeita. Quanto ao corpo humano, vejamos, do cérebro nasce a razão, a memória e o sentimento. Os objetos são criados com as mãos. A locomoção é feita livremente por meio dos pés, e o corpo está provido de partes muito necessárias, como cabelos, pele, unhas, olhos, nariz, boca, ouvidos, etc. Acrescente-se a isso que o corpo todo, a começar pela face, está recoberto de pele, que ressalta sua beleza. Um rápido exame já evidencia que o ser humano é uma obra maravilhosa. Analisando mais profundamente, concluiremos que ele é um milagre da criação, difícil de se expressar com palavras. Esse parágrafo é interessante também, que ele faz uma análise do homem, né? Desde o seu nascimento, com a sua alimentação, né? Seja com leite materno ou animal, e depois com o seu crescimento, com o crescimento do seu aparelho digestivo, ele começa, né, gradualmente, aonde nascem os dentes, ele começa a ingerir alimentação,
alimentação que ele chama adequada. E existe uma variedade de alimentos, cada um com o seu sabor característico. Tem um ensinamento que ele fala também do paladar, que é necessário e é interessante também. Quando eu li pela primeira vez, cada região, vamos falar de Brasil, para que você entenda melhor, que cada região, por exemplo, do Brasil, existe determinadas pessoas que nasceram naquela região. Os alimentos naturais daquela região são necessários para aquele corpo humano. Então é fácil de entender porque o baiano, por exemplo, come, como muitos dizem, comidas fortíssimas que outras pessoas de outras regiões analisam. Poxa, eu não consigo imaginar como a pessoa ingere um alimento tão forte assim. Então, o pessoal do sul, o pessoal do sudoeste, o pessoal do centro-oeste, então, enfim, cada região tem uma alimentação natural daquela região que é necessária para o seu corpo humano, para aquela pessoa que nasceu naquela região. A mesma coisa se refere aos países. Por exemplo, vou falar do Japão, porque tomei conhecimento durante esses anos, qual tem um convívio maior com os japoneses. Hoje eu entendo o porquê os japoneses, por exemplo, se alimentam de peixes, porque o Japão ele é cercado de mar, é uma ilha. Enfim, as plantações de arroz lá é enorme. Então essa alimentação ela é necessária para aquelas pessoas de uma determinada região. Não adianta, às vezes a cultura, a própria medicina nos inventa receitas, nos empurra nutrientes e o corpo humano, com certeza, ele rejeita. O paladar que Deus nos colocou através dos sentidos é necessário para que possamos ter uma saúde perfeita. Então, quando você ingere algum alimento, principalmente, volto a falar, não só da alimentação, mas, por exemplo, dos remédios que normalmente têm sabor amargo, isso significa este paladar que Deus colocou a nós não condiz com a verdadeira natureza. Ele cita diversos fatores com a criação do ser humano, como, por exemplo, do cérebro, onde nasce a razão, a memória e o sentimento, e fala também dos objetos que nós acabamos adquirindo, que são as mãos, também os pés, que servem de locomoção. Ele cita também cabelos, ele cita também a pele, as unhas, os olhos, o nariz, a boca, os ouvidos, cada um com a sua função. Fala também da face, da pele que é recoberta em todos nós e que cada um ressalta a sua beleza. Por isso que não existe o feio e o bonito. Já pensou se todo mundo fosse igual? Qual a graça que teria? Com certeza não teria nenhuma. Já pensou se existisse a cor, por exemplo, só o vermelho? Como que seria para o nosso olhar, para a nossa visão, o belo, como ele nos ensina, que é uma das colunas de salvação? Seria meio estranho. Então, não existe esse negócio do feio e bonito. Cada um tem a sua beleza natural. Ninguém tem essa dúvida, que é uma obra divina, maravilhosa, né? Que é difícil de se expressar com palavras. Enfim, ele fez aí um breve resumo, porque às vezes nós não paramos para refletir. A vida é tão corrida,
conforme nós vamos se desenvolvendo com a sociedade, com o mundo materialista, esquecemos dessas funções, dessas partes que nos pertencem, que é de criação divina. Esquecemos, realmente. Acreditamos que somos donos do nosso corpo, que podemos fazer dele o que bem querer. Os estudos e através do ensinamento do Boquim Tocada vai nos colocando a verdade, enfim, vai nos colocando o caminho correto para que possamos tomar consciência da criação divina. Quando você toma esse conhecimento, com certeza muitas coisas de mal você vai deixando de lado. Vamos lá, vamos continuar mais um parágrafo e último, para que possamos fechar esse programa podcast Foca no Bem. As flores, as folhas, a beleza dos rios e das montanhas, os pássaros, os insetos, os peixes e outros animais não podem deixar de ser admirados como obras extraordinárias da arte divina. Mas o homem é inegavelmente a obra-prima do Criador, principalmente no que se refere ao processo de procriação, como preservação da espécie. A providência é tão hábil que não encontramos palavras para exprimir sua perfeição. Ora, sendo o homem a obra máxima de Deus, devemos pensar séria e profundamente que erros, que ações antinaturais estamos cometendo para a ocorrência das anormalidades chamadas doenças, as quais impedem suas atividades. Homens, eis um ponto importantíssimo sobre o qual devem fazer uma profunda reflexão. Fechou com chave de ouro mais uma vez, onde ele se compara, tirando o ser humano, que as flores, as folhas, a beleza dos rios, as montanhas, os pássaros. Os senhores aí que estão me ouvindo podem colocar outros exemplos. Aqui ele cita os insetos, os peixes, enfim, os animais. São coisas que é claro que não podem deixar de ser admirados. Realmente obras divinas. Mas que o homem, inegavelmente, é uma obra-prima do Criador. Aonde ressalto, nenhum de nós temos nenhuma dúvida que essa criação é a coisa mais perfeita que Deus criou, mas ao mesmo tempo ele questiona, sendo que o homem, como sendo uma obra máxima de Deus, todos nós devíamos refletir, pensar que erros que faz com que essas ações antinaturais, como ele chama aqui, comete no ser humano a criar as chamadas doenças, aonde impede realmente qualquer atividade que você possa estar fazendo. Então ele pede, para que todos nós, importante, refletimos sobre esse aspecto, sobre as doenças, porque surge, que as doenças não podem surgir do nada, somos nós mesmos que provocamos. É muito mais fácil colocar a culpa. É claro que a alimentação, por exemplo, a má alimentação, ele acelera esse processo, alguma doença que possa surgir. É um ponto. A medicação acelera esse processo de doença. Enfim, as toxinas que vão se acumulando no nosso sangue, com certeza vai se tornando anomalias que provocam doenças graves, inclusive. Bom, eu não estou citando a parte espiritual também.
porque isso tem um peso muito grande também com relação a doenças. Tem casos, por exemplo, de doenças que vêm desde lá dos nossos avós, dos nossos bisavós, até onde chegamos a ter conhecimento desses antepassados, que são importantíssimos pela nossa existência. Muitos casos das pessoas que acometem de doença são espirituais. São aqueles casos que vocês com certeza já devem ter ouvido. A pessoa há muitos anos frequenta o médico, já tomou diversos remédios e não se encontra a resposta, não se encontra a solução. Enfim, quando esses casos chegam ao conhecimento dos senhores, se vocês forem fazer uma reflexão profunda, poderão chegar numa resposta e poderão ver que são doenças espirituais, doenças que adquirimos de algum antepassado nosso. E nesse caso, alguém pode estar se perguntando: e aí? Como que fazemos para resolver, para essas pessoas curar? Bom, aí eu não quero citar uma saída somente, porque tem ouvintes meus que pertencem a uma instituição religiosa, outros pertencem a outras, enfim. Bom, a saída para essas doenças espirituais aí fica a critério de cada um, de encontrar uma instituição religiosa fortíssima, verdadeira, para que possa solucionar esse problema seu ou de uma pessoa que você conheça que sofra de doenças há muitos e muitos anos, e que a medicina com certeza não chegará a uma resposta positiva. Chegamos aí ao final de mais um programa Fofoca do Bem, aonde eu trouxe mais um ensinamento relevante de Mokichi Okada, a verdade sobre a saúde. Então, após ouvir o nosso podcast, se quiser deixar seu like aqui abaixo, ficarei feliz, tá bom? Agradecendo mais uma vez a você que ficou na nossa escuta, agradecendo mais uma vez a Editora Zona pela oportunidade de colocar mais um ensinamento relevante sobre a espiritualidade, prometendo voltar na próxima semana com mais um episódio. Abraços, beijos. I've been a walking heartache. I've made a mess of me. The person that I've been lately ain't who I wanna be. But you stay here right beside me and watch as the storm rolls through. And I need you. Acabamos de apresentar Fofoca do Bem, com Carlos Ribeiro. Falando tudo sobre espiritualidade. More here than what we're seeing.